Vamos começar. Eba, que bom! Vai aos poucos, Deise, mas dá para praticar sim, tá? Vai aos pouquinhos. Hoje a nossa prática vai ser uma prática de liberação de tensões, tá? A gente, durante todas essas lives, né, a gente vem falando sobre como está o nosso corpo, sobre observar o nosso corpo. Durante essas 4 lives, né, eu acho que foram 4, não lembro. A gente falou muito sobre identificar o seu corpo, estudar o seu corpo, e na live de ontem a gente falou sobre, a gente fizemos um scanner do nosso corpo, das nossas emoções. Então, se você não viu a live de ontem, amanhã já tem uma live aí para assistir. Foi uma live falada, tá? Então a gente conversou, eu trouxe conteúdo. Então, na live de ontem a gente falou sobre as couraças musculares e como essas couraças vão se estabelecendo no nosso corpo, tá? E aí, depois do ensino de couraças, a gente falou sobre. Eu trouxe algumas perguntas para colocar a pulguinha atrás da orelha, para você se perguntar, para você tentar já iniciar esse processo de autoconhecimento, de autoestudo. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não cresce com respostas, a gente evolui através das perguntas, né? Nada nesse mundo, nenhuma evolução, né? Da luz, da roda, do carro, das indústrias, nada disso foi criado através de respostas prontas. As pessoas precisaram, né, trazer questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Né? É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, é assim que o ser humano descobre as coisas. Né? Tô com frio, mas, gente, agora, o que eu vou fazer? Como eu posso fazer para esse frio passar? E aí, perguntas são feitas. E por que a gente acha, às vezes, que se eu não fizer perguntas, que eu vou evoluir, que eu vou crescer, que as coisas vão se resolver, né? Então, é, essas lives são um convite, né? Essas primeiras aulas do método C3 é um convite para você se questionar sobre como você pode viver uma vida, né, mais alinhada de verdade com o seu propósito aqui nessa existência. Como você pode viver uma vida mais leve, como o seu corpo pode ser mais leve, como as suas relações podem ser mais leves e também mais estruturadas, né? Você como um ser adulto, que é como você pode estruturar melhor as suas relações, tá? E isso tudo a gente vai falar muito lá no programa. A gente vai começar, né, as nossas aulas oficiais na semana que vem. Então, se você quiser ainda entrar para pegar do começo, né, já vai entrando, saiu da live, já entra no link lá da Bio para poder pegar tudo isso, tá? Então, só um minutinho aqui. Então, já fica ligadinho, já entra lá no link da bio para você conseguir, sou carioca, para você conseguir entender o método, né? Então, lá na página que está na bio, ele vai explicar bonitinho as fases do método, como funciona tudo aquilo, tá bom? Então é isso. Todo mundo que está aqui no Instagram já está pronto para a prática, como vocês estão. Oi, Deizinha. Daisy está no Zoom, mas ó, eu vou deixar aqui fechado, tá, Daisy? Porque eu tô com um cronograma aqui, só para você entender, tá? Eu tô na live, mas eu vou dar a prática, mas é porque eu vou ler aqui o meu roteirinho, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Encontraram aí uma postura de conforto? Então vamos lá. Deixa eu colocar uma música aqui pra gente.
Coloca aí para mim se tá tudo bem, se já encontraram um lugarzinho para sentar. Então, hoje, a nossa prática vai ser uma prática para liberar as nossas tensões, para soltar o nosso corpo. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra gente. E tá conseguindo me ouvir aí? Sim? Tá, beleza. Eu vou indo e voltando, tá? Porque eu tô seguindo o cronograma e ele tá no... Só para não esquecer tudo que eu programei. Tanto faz. Não, não precisa, pode ficar aqui, não tem problema não, tá? Então vamos lá. Encontra uma postura confortável. Feche seus olhos. E nesse momento, você que já está aqui, né? Já fez todas essas lives anteriores, você já começou a fazer o seu momento de autoestudo, você já começou a se observar, algumas coisas já começaram a ficar mais claras para você. Então, nesse momento, vai trazendo à sua mente uma meta. A gente chama essa meta de Sankalpa. Quais são, hoje, né, as áreas da sua vida que você deseja aliviar essas tensões? Sejam elas físicas, emocionais, se tem algo que te aperta, que te comprime, que te deixa para baixo. A gente vai pensar nesse conceito de energia e de transformação dessa energia. E no que eu desejo trazer à minha mente, a minha intenção de transformação, transformação de padrões de pensamento, transformação de energia. Reserve esses minutinhos iniciais para começar a intencionar qual é a área da sua vida que você deseja transmutar, transformar. E já entendendo qual é o lugar que você deseja trazer essa transformação, traga em algumas frases, algumas palavras. A gente fala palavras de afirmação mesmo. O que você deseja trazer para você? É mais alegria? É mais saúde? É mais esperança? É confiar em si mesmo? É aprender a se comunicar, a se expressar? É ter mais liberdade de viver a sua vida, de ter prazer pela sua vida? Quais são os pontos-chave que você deseja ter? Então, traga frases afirmativas. Podem ser várias frases. Vai estabelecendo para ti agora. Já estabelecido o seu sankalpa de prática, de começo, de jornada,
a gente vai observar o nosso corpo e a gente vai trazer primeiro uma respiração. E a gente vai trazer uma respiração que a gente chama de respiração completa, né? Em 3 níveis. E você vai trazer a sua mão direita lá no peito e a sua mão esquerda lá na linha do abdômen. Nesse primeiro momento, você vai observar como está a sua respiração. Se ela é uma respiração curta, se é uma respiração que você consegue encher bem o pulmão e depois exalar completamente. Primeiro, faça 5 respirações onde você vai apenas observar se o seu ar ele entra mais na parte superior, se ele entra mais na parte inferior. Respira e observe. Ainda respirando, inspire como se o ar pudesse inflar bem lá no começo do seu peito, inflando bem na parte superior e depois vai deixando o ar entrar na região das costelas e, por último, preencher todo o seu abdômen. E na hora de soltar o ar, você solta de baixo para cima. Então, inspira profundamente de cima para baixo e solta o ar profundamente de baixo até em cima. Inspira, preenchendo de cima para baixo e exala de baixo até em cima. Mais uma vez. Nesse momento agora, a gente vai fazer a respiração com uma certa pausa. Você vai fazer essa respiração profunda. Quando o pulmão estiver bem cheio, você vai reter a respiração. E você vai contar até 3. 1, 2, 3. E depois solta todo o ar. E você vai reter com o pulmão vazio. Segurando. 1, 2, 3. Ok? Então vamos lá. Inspira profundo. E retém o ar e sustenta. 1, 2, 3. E exala tudo. E retém por 1, 2, 3. Inspira. E retém. 1, 2, 3. E exala. 1, 2, 3. E vai acalmando a sua respiração. Vai abrindo os seus olhos devagar. Essas 2 respirações você pode fazer todas as vezes que você precisar diminuir o seu ritmo respiratório. Ou seja, eu estou muito ansiosa, estou muito agitada e, consequentemente, a minha respiração vai estar mais acelerada. Quando você presta atenção no ar entrando e saindo com calma, trazendo um certo ritmo para a sua respiração, pode ser em 3 tempos, 4 tempos, você consegue diminuir a sua frequência respiratória e automaticamente, quanto mais tempo, né, o seu pulmão vai inflando, mais o seu coração ele vai sentindo uma certa pressão, porque ele está aqui no meio, né, entre os pulmões, e aí os batimentos cardíacos eles vão cedendo, né, e vão se acalmando, tá? E quando a gente retém, segurando ainda mais um pouquinho, você vai ver como a sua respiração ela vai conseguir
né? Diminuir a sua frequência, diminuindo a sua agitação, tá? Agora, a gente vai fazer um processo que é uma respiração somática. É uma respiração para liberar tudo aquilo que a gente sabe quando você está passando por situações, a gente sempre dá um não é verdade? Quando a gente está ansioso, às vezes a gente prende a respiração, mas toda vez que a gente relaxa, a gente solta um quando chega em casa e deita no sofá, a gente solta uma leve expiração com som. Então a gente vai fazer essa respiração, inspirando, e deixando o ar sair pela boca, tá? Engasguei. Então vamos lá? Nessa respiração, você pode deixar o seu corpo bem solto, tá? Então, quando você fizer o seu ar, vai deixando o seu corpo soltar junto com você. Então, se você precisar tirar as tensões dos ombros, se você sentir que o seu corpo precisa mexer de alguma outra forma, você pode fazer, tá bom? Então, observa um pouquinho e a gente vai fazer esse com o corpo, tá? Então, observa o seu corpo, traz uma atenção para ele, vê se tem alguma parte dele que precisa liberar essa energia. E a gente vai trazer novamente, né? O que eu preciso soltar? O que você quer soltar hoje, tá? Então, a gente puxa o ar profundo e solta. Inspira, pode soltar o pescoço e solta. Vai deixando o seu corpo bem solto. Se precisar, dá umas balançadas, solta a coluna, solta os seus ombros. Mais uma vez, inspira. Quando for respirando, vai voltando. Mais uma vez, inspira. Vai trazendo o movimento do seu corpo. E a última vez, inspira. Deixa dar uma balançada, balança os seus braços, balança um pouquinho as suas mãos. A gente acumula muitas tensões nas mãos. Esse sentimento de raiva, ele vai acumulando nos braços, nas mãos. Balança, deixa soltar. Se sentir que precisa movimentar um pouquinho a coluna, só. A gente vai fazer agora uma liberação e, na verdade, um despertar. A gente faz isso muito lá na comunidade, nas aulas de criança, que é uma observação aqui. Lembra que a gente falou muito sobre Muladhara, sobre intestino, sobre as coisas que a gente guarda e precisa deixar embora? Então, hoje eu separei aqui uma técnica de cria que nos ajuda, né, a melhorar essa questão intestinal. Então, o que a gente vai fazer? Quem já é meu aluno da comunidade sabe. A gente vai pegar as duas mãos, vai fechar o polegar e vai flexionar os dedos por cima do polegar, tá? Você vai vir na região baixa, não é lá embaixo, tá? Então, você, já acomoda aqui, em cima do ossinho do quadril,
né, aqui no umbigo. E o movimento é para dentro e para cima, tá? Esse movimento ajuda muito nas nossas questões intestinais, né? Para liberar o intestino, tá? Então, aqui você vai fazer essa pressão para dentro e para cima e você vai flexionar o seu corpo lá na frente. Desce a testa, o que for possível para você, e você vai respirar lá embaixo 10 respirações, tá bom? Então, vamos lá. Desceu. E você vai respirar, e à medida que você respira, deixa o abdômen para fora, bem para fora, e depois bem para dentro. São 10 respirações. E na 10ª você vai voltando devagar, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, esse movimento, né, de cria, ele dá uma estimulada no intestino, para quem tem prisão de ventre, principalmente, para quem sente que essa região está com muita energia estagnada. Prisão de ventre se relaciona, né? O que você está guardando aí? O que você tem que liberar, sabe? O que está ali, ó, só acumulando sujeira? Aquilo que não serve mais, aquilo que é tóxico, a gente precisa retirar das nossas vidas. Então, teve uma aula até da comunidade que eu falei sobre isso. É o desapego. Tem que liberar, gente. Não é para ficar guardando o negócio dentro da barriga, não. Agora, ó, a gente vai trazer os dois pés para frente e a gente vai fazer uma mobilidade de quadril que eu gosto muito de fazer porque ele é bem simples e, ao mesmo tempo, ele ajuda muito na nossa movimentação de quadril, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Vai deixar os dois pés meio que na largura do seu tapete. Se você não tiver tapete, você vai fazer uma medida assim, ó. Estou com os meus dois pés juntos, eu vou fazer, ó, 1 e 2, ok? Então, se não tiver tapete, você vai fazer essa medida que vai dar certinho, ó. E aí eu vou deixar uma perna cair para um lado e desço a outra. E eu vou tentar controlar o meu quadril no chão, tá? Então, não é para tirar o bumbum do chão. Deixo o bumbum no chão e eu vou mobilizando para um lado e para o outro. Nesse momento, você vai levar a sua atenção lá no seu abdômen também. Então, pensa que você quer puxar o seu umbigo para dentro e para cima, tá? Como se fosse um zíper, puxando o umbigo para dentro e para cima. Então, faz essa movimentação para um lado e para o outro. E agora a gente vai exagerar um pouquinho na abertura do quadril, ó. Abre, segura. Quando não der mais, eu trago meu outro quadril. Então, abriu, abriu, abriu. Quando não der mais, volta com o quadril, tá? Abre tudo e volta. Isso. E agora a gente vai parar no meio do caminho e eu vou deixar os meus dois joelhos caírem só para o lado. Então, ó, caiu só para o lado direito. Traz o meu corpo para cima novamente e eu vou girar tudo para o meu lado direito. A minha mão esquerda no joelho direito e a minha mão direita para trás. Eu giro olhando lá para trás. Puxo o umbigo nas costas, olhei lá para trás. Inspira, voltou. E vou para o outro lado. Girei.
torci. Inspirou, retornou. E volta para o meio do caminho. Tudo bem até aqui? Molezinha, né? Agora, a gente vai fazer uma ativação lá no nosso períneo. Hoje de manhã a gente falou sobre isso lá na comunidade. Existe uma contração que a gente chama de mula bandha, tá? O mula bandha, ele fica localizado bem na base do nosso períneo, né? Da musculatura do sexo, da musculatura do ânus. E aí a gente tem alguns exercícios que nos ajudam a trabalhar essa região. E esses exercícios são os mesmos que a gente trabalha na fisioterapia pélvica. São exercícios que utiliza, né, até mesmo para despertar essa região. Então, esses exercícios que a galera faz, né, de ginástica íntima e tal, são exercícios que trabalham essa região do períneo. E a gente pode trabalhar esse mula bandha. Então, agora a gente vai fazer esse exercício. É muito indicado para quem tem incontinência urinária, para quem precisa de um despertar dessa região. Sabe quando passou ali, ó, tá morto? Então, a gente vai começar a ativar essa região. Quem fez essa aula de manhã conseguiu sentir, né? Tem uma aluna aqui que falou assim, consegui sentir. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai pensar na região do seu períneo, tá? É uma musculatura que precisa ser trabalhada. Então, você vai pensar lá na base da sua coluna, né, na musculatura do períneo. E hoje a gente vai pensar em contrair contando até 8. É um desafio, tá? Então, o que que você vai pensar? Você vai pensar que essa musculatura, ela vai fazer um elevador. Eu vou contraindo como se fosse um elevador subir um prédio de 8 andares. Então, você vai contrair em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura aí o elevador no oitavo andar por 4, 3, 2, 1. Esse elevador vai descer devagar porque você não quer matar ninguém. Então, ele vai descer 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiram entender? Quando eu penso nessa contração progressiva, a gente está trabalhando fortalecimento de períneo, tá? Isso é muito importante para quem precisa despertar essa região da libido, para quem precisa trabalhar a região do períneo, incontinência urinária, até questões mesmo, né? Toda a região do sacro, genitais. Essa contração, ela tem que ser aos poucos. Então, a gente vai fazer de novo. Você vai pensar não numa contração forte direto. Você vai contrair de pouquinho em pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa se você consegue chegar no 8. Se você não conseguir chegar no 8, depois você me conta, tá? Fernanda só conseguiu chegar no 6. Mantém lá a contração no 6, o elevador no 6. Vai segurar agora 5 segundos. A gente quer chegar a segurar 6 segundos, tá? E aí depois você vai descendo esse elevador devagar, tá? Então pensa que você subiu o elevador, você não quer que esse elevador caia, né? De uma vez. Então você vai de pouquinho. Beleza? Então vamos lá? Então a gente vai contrair. Respira, solta o ar e a gente vai contrair. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura essa contração em 1, 2, 3, 4, 5. E vai descer em 8. Em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos contrair de novo. E agora vai segurar 6 segundos lá em cima. Tá bom? Então, contraímos e segura em 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura 6 segundos. Segura. 1, 2, segura lá embaixo. 3, 4, 5, 6. E agora vai relaxando os 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E relaxa. Como foi? Difícil? Difícil, né? Um pouquinho. Essa contração a gente pode fazer de diversas maneiras, tá? A gente faz isso lá na comunidade também. Eu posso contrair rapidinho, eu posso contrair de uma vez, segurar mais tempo, depois relaxar de uma vez. E a gente pode fazer assim também. Contrai durante um tempo, sustenta e vai devagar soltando. Se você é mulher, então, principalmente, esses exercícios são excelentes para trabalhar a sua região genital e prevenir tudo isso que eu já falei, né? E ainda melhorar a sua consciência, né? Tanto na hora da relação, quanto não, né? Entender as suas contrações, relaxamentos, prevenir que realmente os órgãos pesem sobre essa região do período, tá bom? Então, agora a gente já trabalhou essa região do períneo e a gente vai soltar um pouquinho a nossa coluna. Então, passa o seu corpo para trás, a gente vai entrar em 4 apoios e a gente vai fazer o movimento do gato e da vaca, que a gente usa bastante no yoga. E é um movimento que ele vai trabalhar muito a região da lombar, tá? Vai te ajudar muito a aliviar as suas questões. Então, primeiro você vai pensar lá na sua lombar, que ela quer fazer um movimento, ó, para dentro. Então, não é o bumbum empinado só. Então, você vai primeiro começar alinhado e você vai pensar em puxar o umbigo para dentro e levar o seu quadril em direção ao solo. Levou o quadril em direção ao solo, vai trazendo o umbigo para dentro, empurra ao chão com as suas mãos e traz o queixo em direção ao peito. E depois você vai desfazer fazendo um movimento contrário, empinando o bumbum, descendo o seu peito, encaixando os seus ombros e olhando lá para cima. Continua o movimento. Traz o quadril para dentro. Começa o movimento lá pelo quadril. E vai trazendo o queixo no peito. Subindo, enrolando. E depois desfaz. E empina o bumbum. E vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E mais uma vez, traz o quadril para dentro. Quadril, quadril. Vai trazendo o queixo no peito, enrolando. E depois desfaz. Mantenha essa posição do gato e agora a gente vai esticar os 2 braços lá na frente. Essa postura ajuda muito a aliviar as nossas dores na coluna lombar, tá? Então, solta bem a cabeça lá no chão, estica bem os seus braços, puxa bem o umbigo em direção às costas. Segura nessa posição. Respira. E devagarzinho traz a mão novamente no chão, retornando. Ok? E a gente vai fazer agora uma outra variação do gato, o gato na lateral. E eu vou trabalhar a inclinação da minha coluna. Então, a minha ideia agora, ó, é levar o meu ombro em direção ao quadril do mesmo lado. Então, eu inclino para um lado, mantendo o meu joelho no chão paradinho. Retorno e olho para o outro lado. E volto ao meio. E inclino. Vamos fazer 5 vezes para cada lado.
quando você contrai para um lado, você sente o outro lado se alongar. Isso. Parou no meio do caminho e estica mais uma vez lá na frente. Estica os dois braços, solta o peso do corpo, observa como está agora. Respira profundo e vai jogando tudo lá atrás. Essa postura da criança é excelente para aliviar as dores na coluna lombar. E aí você pode trazer suas mãos lá no lombar mesmo. Você pode fazer uma leve massagem, trazendo os dedos do centro para a lateral. Você pode trazer umas leves batidinhas na região do seu quadril, trazendo uma percussão para essa região. Respira devagar, vai voltar. Tudo bem até aí? Muito bem. Agora, a gente vai precisar, quem já faz, né, as aulas de yoga, geralmente tem um bloquinho. Então, se você faz a aula, pega o seu bloquinho. Se você não faz e não tem um bloquinho, ou ainda não tem um bloquinho, você pode pegar um travesseirão aí da sua casa, tá? Então, você pode fazer com várias almofadas. E a gente vai fazer uma liberação de peito. Você pode usar também um rolo de liberação e colocar aqui nessa região, tá bom? Então, escolhe o seu acessório. Então, ó, por exemplo, essa minha almofada, ela é molinha, né? Eu uso para as aulas de Yin. Então, se aí na sua casa você só tiver uma almofada, não tem problema. Você vai colocar ela nas suas costas, tá? Quem tiver o bloquinho vai colocar lá entre a região das escápulas, ok? Ver se está confortável. E agora a gente vai fazer um movimento de mobilização da coluna torácica. Lembra que a gente falou nas últimas aulas sobre o anahata, sobre o abrir o peito, sobre o se expandir, né? Para o amor, para a compaixão, para o perdão. Quando a gente abre o peito, a gente se disponibiliza para isso. Então, aqui a gente vai fazer um movimento de extensão, abrindo a coluna lá atrás. E na hora da volta, não é um abdominal, é só um retorno da cabeça, tá? E a gente vai fazer esse movimento 6 vezes. Você vai inspirar, deixar descer. Inspira um pouquinho lá embaixo. Depois, devagar, você continua fazendo o seu movimento. Observa como está a sensação de extensão. Retorna, treine. 4. E no próximo a gente vai ficar um pouquinho, tá? E a gente vai respirar aqui 10 respirações. Se você quiser soltar a mão,
deixar ela relaxada, você pode deixar ela mais aberta. Se você sentir conforto, você pode também esticar as duas pernas, tá? Deixa bem solto, bem relaxado. Vai levando o ar bem na região do seu peito. E devagarzinho você coloca a mão atrás da cabeça e vai retornando, trazendo os pés devagar, até virar de lado e poder se sentar. Isso. Como foi esse? Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da torácica lá no método, para entender como a mobilidade da coluna torácica e como essa mobilidade ela é importantíssima para a coluna lombar. Quando a gente tem uma coluna torácica fixa, rígida, isso prejudica demais na lombar. Então, a gente vai fazer muito exercício de liberação miofascial, muito exercício de expansão, é expandir, né? Estender e contrair, estender e contrair. Isso traz saúde para a coluna em geral. Eu preciso trabalhar a minha força, mas eu preciso também que as minhas articulações elas tenham essa facilidade de se mover entre si. Então, a gente vai trabalhar bastante a torácica nesse sentido, porque a torácica livre, ela libera a cervical e libera a nossa lombar também, tá? E como último exercício de hoje, a gente vai fazer uma liberação na nossa cervical, tá? E a gente vai fazer primeiro uma leve massagem, eu vou mostrar para vocês onde vocês vão fazer e o direcionamento dela, e depois um exercício facial, né, de expressão, para poder trabalhar toda essa região, tá? Então, o que a gente vai fazer na cervical? Você vai pegar a pontinha dos seus dedos e você vai primeiro passar aqui atrás da sua orelha. E você vai dar uma leve catucada. E você vai perceber que tem uma leve vala. Você vai perceber que você está passando a mão aqui no seu crânio e ele tem uma descida. Conseguiu reparar isso? Seu dedo dá uma leve descida. E você vai fazer essa massagem de cima para baixo, né? A gente chama de crânio caudal. E você vai fazer essa massagem, pode fazer dos dois lados. E vai percorrer toda a base do seu crânio, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, você vai pegar bem na base do seu crânio e vai fazer esse movimento todinho aqui, bem as primeiras vértebras, tá? Então, você vai fazer esse catucar, porque eu quero liberar essa região posterior, tá? Então, você vai colocar a mão bem embaixo do seu crânio, tá? Fazendo, ó, esse movimento, tá bom? Essa liberação você pode fazer todas as vezes que você sentir dor de cabeça, dor na cervical, dor na ATM, bruxismo. Essa liberação a gente chama de liberação occipital. Então, aqui, né, no nosso crânio, na base do nosso crânio,
Nós temos muitos músculos que se inserem nessa região. E aí, a gente fazendo essa liberação, a gente já ajuda todo o processo, tá? E agora a gente vai fazer assim, ó. Você vai pegar a pontinha dos seus dedos e vai colocar nessa direção, saindo da orelha. E você vai reparar que, ó, existe um músculo. Se você, ó, girar o seu pescoço e olhar para o outro lado, vai aparecer um músculo bem grandão aqui para você. Ó, faz esse movimento. Gira para o lado esquerdo e inclina para baixo. Esse músculo é o ecom. É um músculo muito forte do nosso pescoço. E você vai fazer esse deslizamento. E, ó, vai virar para o outro lado. Então, ó, quando eu inclino para cá, eu contraio. Eu vou, ó, trazer, fazendo um movimento inverso. Então, eu encontrei ele olhando para baixo, eu vou, ó, deslizar olhando para cima. Até a clavícula, tá? Isso. E depois faz o outro lado. Encontrou? Então, ó, virei para o lado direito, rodei e inclinei para baixo. Ele apareceu aqui, ó. Ele faz esse movimento, tá? Então, na hora de deslizar, eu já encontrei, desliza para o outro lado. Muito. E agora o último, você vai pegar a pontinha dos seus dedos e você vai encaixar bem atrás do seu pescoço, assim, ó, tá? Bem atrás, na base da sua cabeça. E você vai fazer um movimento de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora, tá? Então, a sua movimentação vai ser essa daqui. De cima para baixo, das primeiras vértebras até embaixo. Faz a sua respiração presente, inspira. Ah, faz aquela respiração que a gente aprendeu no começo, respiração somática. Ah, o seu pescoço está dolorido, então aí que tem que fazer. Ah, deixa soltar. Faz mais um pouquinho. E o último exercício de hoje, dei até mais exercícios do que eu tinha programado. São 10. A gente vai fazer uma liberação de língua. A língua, ela está muito conectada com toda a nossa parte posterior, tá? Então, a nossa cadeia posterior, ela pega desde o pé até a sobrancelha e ela pega também, né, toda a parte do cervical. O que você vai fazer? Você vai inspirar, você vai colocar a língua todinha para fora, como se quisesse botar o linguão mesmo lá no queixo. Tem gente que consegue, né? Colocou a linguana toda para fora, depois você vai trazer a língua toda para dentro e vai colocar ela lá no céu da boca, lá atrás. A gente chama de palato mole. Você tem esse começo que é duro. Se você for lá no finalzinho, enrolar a língua, é lá que você vai alcançar, tá? Então você vai fazer esse movimento. Pode fazer aí 6, 8 vezes, ver o que fica confortável para você.
Em casa, você pode botar umas 10 repetições, tá bom? Então, para fora e depois para dentro. Mais uma vez. Estimulamos toda essa região da face. Faça uma leve massagem. E aos pouquinhos a gente vai entrar numa postura toda deitada. E a gente vai fazer o nosso Shavasana. 5 minutinhos de Shavasana. Shavasana é a nossa postura final. Postura de descanso. É assim, todo o seu corpo conectado no chão. Os pés, tornozelo, a coxa. Deixa todo o seu corpo completamente conectado.
Vai tomando ar bem profundo, devagarzinho mexendo os dedos dos pés, das mãos, virando seu corpo para o lado, entra numa postura fetal, devagarzinho, vai se sentando, fazendo as duas mãos, frente a peito, traga na sua mente os motivos que você pode ser grato, levando a sua frente, trabalhando sua gratidão. Tenhamos um dia, uma noite de muita paz. Possamos a cada dia fortalecer o nosso mental, a cada dia possamos ter mais clareza sobre o que precisamos ganhar, ter força e sabedoria para todos esses processos. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Então, bem, beijinho, sim. Muito bem. Para de gravar aqui. Peraí.